Pessoal, tudo aquilo que nós, advogados, juristas, estudamos sobre o que é contraditório, legítima defesa, devido processo legal, é rasgado, é jogado fora quando o assunto é os amigos do rei. É muito tenso. Existe uma casta totalmente protegida no nosso Brasil, onde a gente, começa a entender que essa história de todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, é uma mentira. Não funciona no Brasil. Dá uma olhada nisso aqui. Delegado da PF que frustrou Moraes atua com ele em outra investigação. Responsável pelo inquérito, que foi concluído sem indiciar o empresário Roberto Mantovani, acusado por Alexandre de Moraes de agredir seu filho na Itália, o delegado da Polícia Federal Hiroshi Sakaki atua diretamente com o ministro do Supremo Tribunal Federal em outras investigações, a das fake news. Como mostrou o colunista do Metrópolis Igor Gadelha, Moraes se irritou com o relatório produzido pela PF, referente ao desentendimento ocorrido em aeroporto de Roma no ano passado. Moraes ficou irritado com o delegado da Polícia Federal, que é amigo dele, que atua em outros processos com ele, que apura uma suposta agressão que o Alexandre de Moraes acusa contra o filho do próprio Alexandre de Moraes. Que era tão fácil de ser resolvido, era só mostrar as imagens, aí você saberia se teve agressão ou não. Mas o direito ao devido processo legal, a contraditório e ampla defesa foi tão violado que o advogado sequer teve acesso a essas imagens para fazer uma perícia. Além do que, a conversa entre o advogado e o Mantovani foi monitorada. Isso é muito insano. Isso é jogar fora tudo aquilo que tem do devido processo legal. Sabe o artigo 1º, que fala que o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país direito à igualdade, liberdade, vida e tal. Conversa fiada, não está sendo aplicado mais no Brasil. Quando é referente aos amigos do rei, joga isso fora. Não se aplica. E qualquer um está à mercê disso acontecer aqui no Brasil. Vamos lá, outra matéria que eu quero tratar com vocês, já que a gente está falando de amigos do rei e de filhos privilegiados, vamos falar de outro caso aqui, matéria do jornal Metrópolis. Governo libera time dirigido por filho de Lula a captar 1,5 milhão. Tá? Olha, eu particularmente nunca tinha visto falar, eu não conhecia Parintins Futebol Clube da Amazônia, nunca nem tinha visto falar, fiquei sabendo agora com essa matéria. Tem o Luiz Cláudio, filho do Lula, tá? Lulinha, como diretor, ele é o diretor do time de futebol e foi autorizado agora a captar 1,5 milhão de reais pela lei de incentivo ao esporte. Você acha que tem uma mãozinha do governo federal facilitando? Será? O time amazonense Parintins Futebol Clube, que tem Luiz Cláudio Lula da Silva como diretor de futebol, foi autorizado pelo Ministério do Esporte a captar 1,5 milhão para viabilizar um projeto de escolinha para crianças e adolescentes. Luiz Cláudio é o filho caçula do presidente Lula. Tá. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União. Tá lá, publicada. E aí? Você acha que é moral o filho do presidente ter acesso a uma lei de incentivo de recursos e beneficiar uma entidade da qual ele é diretor com isso? Pode até ser legal, né, gente? Mas moral tá longe. Vamos lá, outra matéria que eu quero trazer para vocês aqui é sobre o Navalny, tá? O Alexei Navalny. Vou lembrar para vocês. O Alexei Navalny era o maior opositor político ao Putin. Era o Bolsonaro de lá da Rússia. O Navalny, por ordem do Putin, foi preso.
mandaram o cara para uma prisão lá no meio da Sibéria, fora, lá no Ártico. E desapareceu. Ninguém sabia onde ele estava, até que descobriram. Não, ele está em tal lugar, está vivo, mas está em tal lugar. Agora, o Navalny foi morto. E é lógico que cai aqui toda a especulação contra o Putin. E não é a primeira vez que acontece lá na Rússia. É gente que cai de prédio, é avião que cai, é gente envenenado. Tem de tudo quanto é coisa. E se você fala, eu vou concorrer com o Putin. É assim que funciona a regra do jogo. E aí o que está me deixando admirado são as falas do Demétrio, que é da Globo News. O Demétrio citou muito bem aqui essa situação. Sabe? E ele usou a palavra perfeita para definir os posicionamentos do governo Lula. Ignóbil. Ignóbil. Escuta só. A palavra certa é silêncio ignóbil. Essa é a palavra certa. O mundo democrático inteiro está condenando esse ato. Não se trata aqui de classificar outros países como ditaduras ou não ditaduras. Isso é outra questão. Mas a condenação do assassinato do principal opositor, que estava preso e, portanto, sob a guarda do Estado russo, essa condenação era absolutamente necessária. O governo brasileiro, ao não fazê-la, está, na verdade, retirando toda a credibilidade de discursos sobre direitos humanos que o Brasil possa fazer ou que o Brasil faz. Na verdade, é uma visão absolutamente seletiva de direitos humanos. O governo brasileiro, o governo Lula, fala em direitos humanos quando se trata de governos que ele não considera amigos. Fala em direitos humanos quando isso parece lhe interessar, parece ser oportuno do ponto de vista político, mas mantém silêncio absoluto sobre um fato que deixa a comunidade internacional inteira abismada, como a morte, né, de Navalny na prisão. É o governo brasileiro retirando toda a credibilidade do que ele amanhã, depois ou depois de amanhã, venha a falar sobre direitos humanos em outros países. É preciso levar a sério os direitos humanos e tratá-los como um valor universal. Não é isso que faz o governo brasileiro e isso me envergonha. Vamos lá, é até insano falar isso. Falar que eu vou dar parabéns a um repórter da Rede Globo. Mas eu vou. O Demétrio aqui, ele, sabe, nessas palavras que ele disse, ele sintetizou o seguinte: Lula não tá nem aí para os direitos humanos. Ele está preocupando com os direitos humanos quanto esse discurso é interessante para ele. Se não for interessante para ele está calado em relação a direitos humanos na Rússia, lá na Venezuela, lá em Cuba, aqui no Brasil. Tá pouco se lixando. Agora, quando o discurso for bom contra os opositores dele, aí o Lula é o defensor da democracia e dos direitos humanos. Por falar nisso, um assunto aí que está dando repercussão bastante dos manos é a fuga dos dois membros do Comando Vermelho da prisão de segurança máxima. Eu já falei algumas vezes sobre isso com vocês. E novos fatos vêm surgindo, inclusive na mídia. O diretor que foi afastado do presídio em Mossoró foi nomeado pelo Ricardo Capelli. Não sei se você se recorda, o Ricardo Capelli é o braço direito do Flávio Dino, integrante do Partido Comunista do Brasil, ex-integrante. E o Ricardo Capelli, ele foi o interventor de Brasília e chegou a ser interinamente o ministro da Justiça do Lula. Humberto Gleidson Fontinelli Alencar, diretor afastado da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoró, foi nomeado para liderar o presídio durante a gestão de Flávio Dino ainda, no Ministério da Justiça. A nomeação foi publicada no Diário Oficial em 17 de abril de 2023 e assinada pelo ex-secretário executivo e número 2 do Ministério, Ricardo Capelli. Pois é. Então começa a se cercar
fazer o cerco aqui acerca da situação da fuga desses indivíduos do Comando Vermelho. E aí começa a subir um coro por investigação. Como que 2 criminosos tão perigosos fugiram com prisão de segurança máxima? O novo ministro de Segurança, da Justiça e Segurança Pública, achou aqui já a solução. Ele culpou o Carnaval pela fuga da dupla do Comando Vermelho. Afinal, capaz que eles queriam pular o Carnaval, né? O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, culpou o Carnaval pela fuga de 2 detentos do Comando Vermelho da Penitenciária Federal de Mossoró. Ele afirmou nesta quinta-feira, em coletiva, que a festa popular está incluída entre o conjunto de circunstâncias listadas por ele como fatores que permitiram que ambos escapassem. Então, abre aspas, é um pouco como a queda de um avião. Não há uma causa única, há uma série de causas, afirmou o ministro. Ocorreu numa terça-feira de carnaval, de terça para quarta-feira de cinza, onde eventualmente as pessoas estavam mais relaxadas, como costuma ocorrer neste momento. Nunca aconteceu em nenhum momento. Nunca. Prisão de membros do Comando Vermelho de dentro de uma prisão de segurança máxima. Nunca. Então não é como acontece nesses momentos. E aí é uma série de coincidências. Tinha um alicate dentro do presídio para eles cortarem as grades. As câmeras não funcionavam e tinha um carnaval. Brasil, Brasil. Te apruma que eu acho que tu não tem jeito. Abraço, pessoal. Fica com Deus.